Mateus 26. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chama Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento se podia vender por grande preço e se dar o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhe: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, me fez preparação para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será falado o que ela fez, para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vos entregarei Jesus. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E Jesus disse: ide à cidade, a um certo homem, e diz-lhe: o mestre diz: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenou e prepararam a Páscoa, e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, Jesus disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a lhe dizer: porventura sou eu, Senhor? E Jesus respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, porque um filho do homem é traído. Bom seria para esse homem não houvesse nascido. Respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, mestre? E Jesus disse: tu o dissestes. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, o partiu, o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras.
Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse a Jesus: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Pedro, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsé-Mani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então Jesus lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, Jesus os achou adormecidos e disse a Pedro: então nem 1 hora, Pedro, pudeste orar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo Jesus a 2ª vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando Jesus ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo Judas, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saudo, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se deles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Lhe cortou a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerá. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que falam que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando Jesus, fugiram.
E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem lhe dar a morte. E não achavam, apesar de se apresentar muitas testemunhas falsas. Não achavam. Mas por fim chegaram duas testemunhas falsas e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantando-se o sumo sacerdote disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe disse: Tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Aleluias. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemor, para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo, disseram: É réu de morte. Então conspiraram-lhe e lhe cuspiram no rosto e lhe davam socos, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, profeta, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se de Pedro, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não conheço esse homem. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E Pedro negou outra vez com juramento, dizendo: Não conheço esse homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncias. Então começou Pedro a praquejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem, eu já falei, nunca vi esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo Pedro dali, chorou amargamente.